igreja primitiva, ela tinha uma grande missão: espalhar o evangelho para o seu mundo, o mundo daquela época. Agora, uma coisa que eu quero notificar aqui é que eles tinham essa missão: levar o evangelho a toda parte do mundo daquela época. Mas eles estavam preparados. Eles tinham uma ferramenta com eles. Eu quero destacar essa ferramenta. Que ferramenta que eles tinham com eles? Que possibilitou o desafio da pregação do evangelho a todas as gentes daquela época. Já vou pontuar: o Espírito Santo. Eles tinham o Espírito Santo com ele. E o Espírito Santo é o maior agente propagador do evangelho. Pois o Espírito Santo, ele é quem vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O homem não consegue convencer ninguém. O homem não consegue persuadir ninguém. Mas quem persuade o homem é o Espírito Santo. Eis aí o sucesso. Por isso que Jesus Cristo, sabendo disso, disse: vocês esperem em Jerusalém, esperem até que caia sobre vocês a promessa. Esperem até que caiam sobre vocês a promessa do Pai. Este era o sucesso dos discípulos: esperarem até que caísse sobre eles a promessa do Pai. E a promessa do Pai era o Espírito Santo, o outro Consolador. Jesus já tinha dito antes: vou embora, mas vocês não ficarão órfãos, por rogarei ao Pai, e Ele vai enviar para vocês o outro Consolador. E esse Consolador vai fazer o quê? Esse Consolador vai compartilhar Jesus Cristo conosco. E nós, uma vez tendo Jesus Cristo conosco, nós teremos a condição para compartilhá-lo com o mundo. Este foi o enfoque principal de Jesus Cristo. Pois ele tomará do que é meu e vai dar para vocês. Ele vai vos fazer lembrar todas as minhas palavras. Jesus Cristo colocou isto de um modo bem claro. E quando Jesus Cristo coloca, a palavra dele não passa. Pois ele disse: passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. E os discípulos tinham isso diante de si. Eles tomavam as palavras de Cristo como uma coisa que é, e é assim que deve ser feito, e é assim que se deve fazer. Então, eles tinham isso em mente. Os ensinamentos de Jesus Cristo, do ponto de vista dos discípulos, não eram dogmas, não eram doutrinas que deviam ser meramente colocadas na mente. Mas era uma coisa real. Era uma coisa concreta. Os discípulos tinham isso em mente. Então eles não se guiavam como os da sua época. Aqueles que tinham os templos, que nos templos da sinagoga, que ouviam a leitura dos profetas, segundo a tradição dos da época. Por isso que os discípulos tinham outra postura. Tinha aquela postura de Jesus Cristo. Pois os da época admiravam as palavras de Jesus Cristo. Quem é este que fala com tanta autoridade? Quem é este que faz acalmar os ventos, faz acalmar as tempestades? O mar lhe obedece. Quem é este? Quem é este que dá ouvidos ao surdo, olhos aos cegos? Quem é este que cura a enfermidade?
Que doutrina é essa? Que doutrina é essa? É um novo tipo de procedimento. Jesus trouxe um novo tipo de procedimento. É o procedimento da fé. É o procedimento da fé. E fé é uma coisa simples. Fé é uma coisa simples. Fé é simplesmente obedecer o que Deus disse. Obedecer o que Deus falou. E este conhecimento do que Deus falou é exatamente isto que o mundo de hoje está precisando. Pois Deus falou e tudo se faz. É a volta ao Fiat. Deus fala e tudo se faz. Foi assim no começo. Deus falou e as coisas se fizeram. Esse é o método de Deus. Deus é um revelador. Então o método de Deus é revelação. Ele fala e a coisa acontece. Deus não precisa passar pelo processo da razão. Deus não precisa passar pelo processo da lógica. Deus fala e acontece. Revelação é o método de Deus. Então eles tinham que esperar para usar deste método quem? O Espírito Santo. Hoje o maior problema que nós encontramos está aí. O igrejismo de hoje está baseado sobre que base? A interpretação do homem. A interpretação do homem tomou o lugar da revelação do Espírito Santo. É este ponto que nós temos que colocar diante dos olhos dos homens de hoje. Pois esse foi o ponto de partida daqueles discípulos de Jesus Cristo. Foi o ponto de partida dos primeiros cristãos. Eles esperaram em Jerusalém até que fossem cheios do Espírito. Aí então, estavam prontos para ser testemunha da palavra de Deus em toda aquela geração, em todas as nações. Mas antes tiverem que obedecer um mestre. Esperem. Hoje, nós temos que arrumar a mesma forma, a mesma medida, pois somente essa medida é que vai resolver o problema deste mundo, ou o problema do cumprimento da ordem de Deus, sermos testemunhas neste mundo. E o que vai nos autorizar, nos dar autoridade para ser um testemunha nesse mundo, é justamente a mesma condição apostólica. A revelação do Espírito Santo. E para isso nós teremos que esperar. Esperem no Senhor. Esta é uma grande ciência das Escrituras Sagradas. Nós temos que ouvir a voz de Deus. O Apocalipse diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós temos que saber interpretar isto daí e ver quem é as igrejas. E se nós fizermos uma pequena olhada nas Escrituras, dermos um pequeno lance de olhada, nós vamos ver que nós somos o templo vivente de Deus. Nós somos a igreja viva de Deus. Deus vive no ser humano. Deus vive dentro de nós. Não sabeis vós que vós sois o templo de Deus? Esse nosso corpo é o templo de Deus. Esse nosso corpo não nos pertence. Ele é o templo de Deus. Agora Deus habita dentro de nós. Temos que ter esse conhecimento. Por isso que no Velho Testamento já dizia: meu povo morre por falta de conhecimento. Temos que divulgar esta mensagem.
temos que divulgar as mensagens, temos que falar das boas novas, pois o mundo não tem esse conhecimento. E somente através deste conhecimento que vai trazer para nós a revelação de Jesus Cristo, é que nós seremos novas criaturas e teremos a condição de entrar no reino de Deus. Pois aqui volta novamente a posição de Nicodemos. Nicodemos, se você quer entrar na vida eterna, você tem que nascer de novo. É necessário nascer de novo. E esse nascer de novo implica em ter conhecimento da palavra de Deus, em ter conhecimento da revelação da voz do Espírito Santo. Esta é a postura que nós temos que aprender em nossa época, capturar a mesma postura dos apóstolos e do povo da igreja primitiva. Temos que nos encher do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Mas este conhecimento deve ser um conhecimento onde você, como um resultado de você esperar no Senhor, temos que aprender e ensinar o povo a como esperar no Senhor. Espere no Senhor. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós somos o templo de Deus. Temos que pôr isso diante do povo de hoje. E assim, nós criaremos as bases para divulgar o Evangelho na eficácia e no poder de Deus. Não no marketing humano, não na força humana. A fórmula humana, há 500 anos, não deu certo. Não deu certo. Pois as Escrituras dizem, maldito o homem que confia no outro homem. Nós não podemos confiar na interpretação do homem. Pois o homem aprendeu as leis da lógica e ele sabe como interpretar. Então ele pode entrar dentro das Escrituras e desvendá-la, mas vai desvendar de acordo com o seu olhar. Mas isto não é o que Deus propõe. Nós não temos que olhar como o homem olha. Nós temos que ver a coisa do ponto de vista que viam os discípulos. Aquele ponto de vista que Jesus Cristo diz. Espere. Vá em Jerusalém e espere. Nós temos que aprender a esperar a voz do Espírito Santo. Ele é a voz de Deus para as nossas ações no campo do mundo atual. Quem vai fazer o programa é o próprio Deus. Ele vai revelar para nós. Este é o programa de Deus. E este é o momento que se levanta. Mas temos que saber como nos equipar. Ter a consciência do equipamento apostólico, do equipamento da igreja primitiva, o método pela qual ela conseguiu atingir a geração dela na época dela. Agora nós estamos na nossa geração e na nossa época. Parece que tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Essa é uma das estatísticas que eu vi. Esse é o nosso desafio. E nós não vamos cumprir esse desafio baseado no nosso conhecimento, baseado na nossa lógica, na nossa força. Nós temos que esperar no Senhor. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí sim, com os procedimentos que vêm do céu para nós, através das revelações do Espírito Santo, nós podemos enfrentar com eficácia esse tremendo desafio. Desafio de anunciar a este mundo as boas novas de Jesus Cristo. É uma boa nova, não é? Saber qual instrumento usar para ter eficiência, para divulgar o Evangelho de Deus no aqui e agora, no nosso presente momento. São
as revelações do Espírito Santo, o equipamento apostólico, o equipamento dos apóstolos, que está à nossa disposição, que sempre esteve e sempre estará. Mas nós temos que ter percepção desse instrumento. Aí então, vamos fazer a coisa não baseada na nossa força, não baseada na força do homem, do conhecimento do homem, da cultura do homem, mas vamos fazer a nossa tarefa na linha do quê? Do instrumento de Deus, as revelações do Espírito Santo. Então fica aqui. Vamos pegar a revelação do Espírito Santo, ou vamos ficar com a instrumentalidade da lógica do homem de hoje? Que possamos fazer como a era apostólica fez. Vamos trabalhar dentro do método instituído por Jesus Cristo. Esperar nas revelações do Espírito Santo. É uma boa nova, né? É uma boa nova.